vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, presbítero Lídio, falando com você hoje, para nós falarmos um pouquinho da nossa lição, né? A Santíssima Trindade. Estamos na lição número 3. Na lição número 3, o Pai enviou o Filho. Quero convidar você a meditar comigo nesta lição hoje, né? O envio do Filho. Quando o amor decide agir. João 3,16 vai nos dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós lermos essa introdução, onde ela nos diz: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade manifesta o amor divino e reafirma a perfeita unidade da Santíssima Trindade na missão da salvação. Ao longo desta lição, vamos estudar como o envio do Filho unigênito revela a suprema expressão do amor de Deus, o cumprimento da plenitude dos tempos e a atuação harmoniosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Vivemos tempos difíceis e vivemos em um tempo onde tudo é negociável. Sim, amor depende de comportamento, depende de receber algo em troca. Relacionamentos dependem de desempenho, de performance, como é que eu estou me saindo, como é que eu estou fazendo. Mas o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, começa dizendo para nós algo totalmente diferente. Antes de você fazer qualquer coisa certa, Deus já tinha decidido amar você e eu. Foi por amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não esperou eu melhorar, Ele não esperou eu me arrepender dos meus maus caminhos, Ele não esperou nada de mim, não. Deus amou. E agora Ele diz para que todo aquele que crê em Jesus tenha vida eterna. Antes de qualquer coisa, Deus já tinha decidido nos amar. Então a salvação não nasce, não começa do esforço humano, não, mas nasce da iniciativa divina para as nossas vidas. E essa iniciativa tem um nome, sim, teve um começo, o envio do Filho de Deus para esse mundo, né? Então o amor de Deus, ele não reage, não foi devido a eu amá-lo, não, mas porque ele me amou primeiro. E a revista vai dizer aqui no primeiro subtópico, o envio do Filho e o amor de Deus. Então eu digo que o amor de Deus, ele não reage, o amor de Deus, ele toma a iniciativa. Quando ele fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, é inexplicável, é somente o amor de Deus para ter um amor tão grande, mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, sendo miseráveis homens que somos. Deus nos amou, independente da vida em que nós estávamos levando, Ele nos amou. Deus não nos amou depois que nós melhoramos, não, mas Ele nos amou antes. Ele nos amou quando ainda estávamos lá longe, quando ainda estávamos dispersos, quando ainda nós estávamos fincados num mar de lamaçal de pecado. O Pai, ele não ficou esperando o homem subir, não. Ele desceu. O texto deixa muito claro, o mundo já estava caído, o homem estava perdido, a resposta de Deus não foi juízo imediato, não, mas foi o envio do seu Filho para salvar a minha vida e a tua vida. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, vai nos dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem gesto de amor maior do que esse, que nós podemos aplicar para a nossa vida, se Deus tomou a iniciativa
quando eu e você ainda estávamos quebrados, cansados, confusos. Por que você acha que precisa estar perfeito agora para ser amado? Por que você acha que já tem que ter melhorado? Não, primeiro eu tenho que mudar, primeiro eu tenho que... Não, venha como está. Jesus vai dizer agora: ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, ei, e eu vos aliviarei. Ei, essa ansiedade que você tem, a Bíblia vai nos dizer para nós, lançando sobre ele, Jesus Cristo, toda ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então foi por amor, o maior amor do mundo que pode haver, foi o amor que Deus nos amou, enviando o seu Filho amado para nos salvar. O segundo subtópico vai nos dizer a iniciativa soberana de Deus. A iniciativa soberana de Deus. Aqui eu vou dizer para você que o envio de Jesus Cristo, o envio do Filho, revela quem Deus realmente é, quem Ele realmente é. Primeira carta de João, nós lemos, capítulo 4, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus. Primeira carta, 4:9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E o próximo verso ele vai dizer: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação, para apagar, para tirar, para limpar os nossos pecados. Deus não apenas fala de amor, não. Deus apenas não fala, mas Ele nos ensina que o amor tem que ser praticado. Então Ele mostra, Ele pratica o amor para com as nossas vidas. Para com as nossas vidas. O envio de Jesus Cristo é a prova visível de um amor invisível. Jesus não veio para negociar com o pecado, não. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Mas ele não veio para condenar, não. Jesus veio para resgatar. A Bíblia vai nos dizer, e nós lemos aqui, que ele não veio para condenar o mundo, para que o mundo fosse condenado por ele, não. Mas ele veio para resgatar, para salvar, para mudar a minha vida e a tua vida. O amor de Deus não é simplesmente um sentimento. Não, o amor de Deus é decisão. Não, o amor de Deus não é discurso, não é apenas palavras. Muitas das vezes nós aqui, seres humanos, colocamos apenas palavras, mas o amor de Deus é ação. E é assim que nós devemos agir também. Nós devemos decidir amar, decidir fazer a vontade de Deus, decidir estar na presença de Deus. Então que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Se o amor de Deus é assim, então a nossa fé não pode ser apenas um discurso bonito, não apenas palavras, não, mas a nossa fé agora, ela precisa se traduzir, precisa refletir, precisa ser uma atitude real todos os dias na minha vida e na tua vida. Que nós possamos andar como Jesus Cristo andou, que nós possamos olhar como Jesus Cristo olhou e que nós possamos fazer, amar, assim como Jesus Cristo amou, Isso vai mostrar que nós somos os seus discípulos. E o terceiro ponto desse primeiro tópico vai nos dizer o envio do Filho e a Trindade. Eu vou dizer para você que o Jesus Cristo, o Filho, ele foi enviado com um propósito, E eu vou dizer mais, e nós também. Assim como Jesus na sua oração, ele falando, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Esse eu os enviei, que está lá no livro de João, capítulo 17, verso 18, ele não é os anjos, não é o Espírito Santo, é eu e você. Ele estava falando dos seus discípulos, daqueles que estavam crendo nele. Assim Jesus falou ao Pai, assim como tu me enviaste, então eu enviei eles. Então nós temos um propósito. Jesus veio a essa terra por um propósito de salvar a humanidade. E agora nós somos enviados a esse mundo como testemunhas de que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Jesus Cristo salva.
Então Jesus não veio por acaso, não, ele veio com uma missão clara, ele veio com a missão de revelar o Pai, de curar os quebrados, de restaurar os perdidos, de redimir o homem. E agora ele vem e diz, assim como o Pai me enviou, eu envio você. Ei, ele está enviando a mim, ele está enviando a você que está me ouvindo agora. Quem experimenta esse amor não vive mais para si mesmo. Quem entende o envio do Filho, entende que a fé nos envia agora a pregar Jesus para o mundo. E eu tenho que aplicar isso na minha vida. Ei, a igreja não é um lugar para se esconder do mundo, não. A igreja é um lugar, é a base de nós aprendermos, de nós meditarmos, de nós crescermos, para então nós sermos enviados ao mundo. Quando Jesus fala para os seus discípulos, ei, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então sereis minhas testemunhas. Assim somos nós quando viemos agora para a casa do Senhor. Então agora nós viemos a aprender, a crescer, a receber a virtude do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a estarmos preparados para agora nós sairmos e pregarmos e levarmos e anunciarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Nós podemos concluir nesse primeiro tópico, que o envio do Filho nos ensina 3 verdades simples e poderosas. Deus nos amou primeiro. Deus decidiu agir. E Deus nos chama para continuar essa missão. Então eu digo, você não é um acidente, não. Você não chegou aqui por acaso, você não está ouvindo essas palavras por acaso. Não, você não está esquecido. Você é alvo de um amor que decidiu atravessar o céu para te alcançar. Talvez hoje você esteja cansado de tentar merecer, cansado de se sentir insuficiente, cansado de carregar culpa. Hoje Deus nos lembra, eu já enviei o meu Filho amado por você. Não é sobre você subir até Deus, não, é sobre aceitar que Ele já desceu até nós. O que nós temos que fazer agora é receber esse amor de Deus para com as nossas vidas. O que nós temos que fazer agora é viver esse amor. E o que nós devemos fazer, recebendo esse amor, vivendo esse amor, é levar esse amor até aquelas pessoas que estão necessitadas. Fico com essa palavra, Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando, no próximo vídeo falaremos do próximo tópico. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não esquece de dar um joinha para nós aí, compartilhe, né? Medite na palavra do Senhor Deus.